Oi, aqui é o Edmar, estou aqui de novo para falar de astrologia, trazendo um pouco de reflexão sobre alguns assuntos, filosofia, teosofia, de uma forma que possa acrescentar na vida de vocês, que possa realmente ser pontos aí de reflexão, né, e que possa ajudar vocês no passar dos dias da semana. Infelizmente, essa semana tivemos uma perda, né, que é uma perda importante para a nação, né? Uma cantora famosa, uma cantora com um engajamento, né, social importante, faleceu, infelizmente. E como eu digo para vocês, né, esse, como escorpião, estamos no ciclo escorpiano, né? E escorpião traz sempre a questão da transformação, né? E às vezes as transformações elas são definitivas, né? Elas são que é o caso, né, de um término de alguma atividade, de algum projeto, ou, ou no caso do ser humano, né, o término com a morte. Né? Então, até tem uma, uma questão importante sobre isso. Eu, como um espiritualista, né, eu acredito em vida após a morte, acredito em reencarnação, acredito em todos esses conceitos, né, mas eu sei que no momento da perda, no momento do corte, a gente realmente a gente sofre as consequências emocionais sobre esses assuntos, né? E qualquer, como eu posso dizer, qualquer conceito, né, espiritualista, ele precisa ser transmutado, né? Precisa ser sublimado pelo nosso emocional, né? Então, eu falei semana passada, né, sobre um tipo de transformação do emocional, que é quando a gente precisa, né, ter uma noção entre apego e desapego, né? Eu trouxe até um vídeo especial, né, um vídeo falando sobre Bhagavad Gita, que é um livro importante, que fala, né, um dos temas principais do livro, que está nas entrelinhas do livro, né, é a questão do apego e desapego. Então eu sei que com a palavra mais bonita ou com o conceito mais profundo, você não tira a dor, né, das pessoas ou a dor da gente mesmo apenas com palavras ou com conceitos, né? Então realmente é um processo interno que a gente tem que passar, e eu só, de certa forma, né, da forma que eu posso, ofereço suporte, né, para quem precise, né, e passar por um momento desse ou passar por um momento de perda, né? Então fica só o meu comentário, né? Lógico, eu não tenho nenhuma influência sobre as pessoas, né? Mas todas as vezes que eu me tive nessa situação, né, de ter que ajudar, eu ofereci, né, algum tipo de força, né, que nesse momento, força emocional, que nesse momento é o que a pessoa mais precisa. Não foi só a Marília Mendonça que faleceu, né, teve algumas pessoas importantes aí em outros meios. Um fisiculturista muito famoso chamado Charles Holden também faleceu, surpresa para o mundo do fisiculturismo e da musculação. Também percebi que nessas semanas alguns acessos de raiva, né, algumas atitudes um pouco explosivas aconteceram aí na mídia, né, nas coisas que eu acompanho. Então, por isso que lá na lua minguante, né, da lunação de Libra, eu comecei a tratar o assunto, né, falando do escorpião, falando que
Escorpião era um signo emocional, que precisa, né, entender a si mesmo, né? Isso é natural do Escorpião. Precisa se entender e encontrar o seu lado, o seu emocional mais positivo e o seu mais negativo, e fazer, conseguir controlar os dois, né? Então, quando a gente não consegue controlar, né, a gente acaba gerando essas explosões de raiva, né? Explosões emocionais, que pessoas quebram as coisas, ou são de alguma forma violentas, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu consigo enxergar, né, essas coisas dentro do ciclo de Escorpião, né? E eu acho que a melhor forma de a gente aproveitar o ciclo Escorpião é fazer essas reflexões, né, sobre, né, sempre levando para o lado do autoconhecimento, porque é a forma, né, a gente não pode mudar as pessoas, né, a gente tem que mudar nós mesmos, né, mudando nós mesmos, conseguimos mudar o meio, né. Eu também, pegando essa ideia que eu coloquei agora, eu falei no vídeo passado, né, não no vídeo do Bhagavad Gita, mas no vídeo da astrologia da semana passada, que o fundador da Biose, né, a escola de iniciação que eu estudei, ele tinha uma frase, ele falava que os rebeldes é os que se salvam, né. Eu expliquei que são os rebeldes, são as pessoas que não aceitam, né, a forma errada de agir, não aceitam a mentira, não aceitam o erro proposital, né? Então, nesse sentido que ele, né, transmitiu a ideia, e dessa forma que eu explico para vocês. E aí, eu preciso unir duas ideias aqui, né? Existe a rebeldia, né, como uma reação emocional, né, uma reação emocional sobre algo que incomoda, né? Isso está muito ligado com o Escorpião. E existe a rebeldia, que é essa rebeldia mental, né, de pensar, né, por si mesmo, pensar, ser um livre pensador, né, que inclusive é uma coisa muito aquariana, né, está muito ligado com o signo de Aquário. E essa questão de pensar, né, pela própria cabeça, pensar por si mesmo, ela é uma das coisas mais importantes, pensando que estamos começando uma era de Aquário, né, e que as pessoas elas precisam começar a aprender a pensar por si mesmo, né, e sendo dessa forma, essas pessoas acabam por demonstrar algum tipo de rebeldia, né? Essa rebeldia, ela é muito positiva, porque tira as pessoas, né, da alienação. Eu lembro que quando eu era criança, e a gente falava muito sobre alienação, né, porque a gente estava num processo muito grande da mídia. A mídia estava, essa mídia que a gente vê hoje, que está em todos os canais, ela estava numa crescente, né, para chegar no momento que a gente se encontra hoje. Então, rádio, que tipo de mídia a gente tinha? Tinha o rádio, tinha a televisão, né, e as mídias escritas, né, dependem de um engajamento maior, né, da pessoa. A pessoa precisa ir atrás de um livro, né, precisa ter vontade para ler. Então, esse engajamento, essa evolução da mídia, né, da transmissão de informação, que hoje é tão rápida, né, pensando aí na internet, ela representa, né, esse movimento aquariano de transmissão, né, de distribuição de informação. Mas ela também tem um outro lado, que é a alienação. Então, a gente discutia muito, na adolescência, a gente discutia muito sobre ser alienado ou não, né? Se eu... Inclusive, era um assunto do momento, né? Tem até aquela música do Pink Floyd, The Wall, né? Se você vê o clipe, né, tem várias crianças, vários estudantes ali, né, andando sobre o muro ali, né, e se jogando, porque eles são o conhecimento, né,
e o comportamento deles é derivado da massificação da informação. E realmente essa é uma questão importante, né? Essa questão ela é muito aquariana, porque quando o aquário vai desenvolver um pensamento, uma forma de pensar, e se ele pensa, né, por si mesmo, ele vai acabar sendo rebelde, né? Saindo um pouco essa massificação da informação, massificação do conhecimento. Então, isso é um lado positivo, né, disso. E nós, na Eubiose, a gente estudava isso, né, inclusive era um dos pontos, né, que a gente é indicados para estudo pelo professor, então a gente estudava o mito de Prometeu, né. Então, dentro do mito de Prometeu, você tinha Prometeu, um semideus, né, que achava que os homens deveriam ser criadores como os deuses, né? Então ele rouba o fogo sagrado dos céus, que, né, é a mente, né? Alguns vídeos eu já falei isso para vocês, o poder criativo, e o poder criativo intelectual, né, vem da mente. Então Prometeu rouba o fogo sagrado de Zeus, né, e entrega aos homens, né? Então isso tem muito a ver com qualquer um que busque o conhecimento, né, e depois desse conhecimento ou desse poder criativo, né, transmita isso, distribua, né. Então, nesse sentido, Prometeu é o próprio símbolo, né, de Aquário. E aí, o que acontece, né? Existe uma certa rebeldia entre Prometeu, né, e a autoridade, né, que era Zeus. Né? Autoridade aqui a gente pode dizer que é né, a estrutura do governo, a estrutura né, essa estrutura de mídia em massa, né, de massificação da informação. Então, todo esse processo aquariano, né, ele também demonstra uma espécie de rebeldia. Quando você é um livre pensador, quando você pensa pela sua própria cabeça, você acaba sendo um rebelde, ou, né, em relação à sociedade, ou em relação, né, a algum tipo de autoridade, né, que seja até controladora, uma autoridade que tente manter as coisas como estão. E aí, dentro da cultura pop, a gente tem, desde, né, do filme Matrix, né, a própria história de Prometeu, na mitologia, a gente tem várias tentativas, né, de transmitir essa ideia, né, de que você precisa ir além do que o meio te dá, né, e você precisa pensar pela sua própria cabeça, você precisa ter um pensamento próprio, né. E aí, e por que eu trouxe esse assunto essa semana? Porque essa semana temos uma lua crescente em Aquário, dentro da alunação de Escorpião. Então, são duas ideias de rebeldia, né? A rebeldia escorpiana, que vem através né, do incômodo, do mal-estar causado, mal-estar emocional causado por aquilo que eu não gosto ou que eu acho que é errado, né? E a rebeldia aquariana do pensamento, de pensar por si mesmo, né? Pensar fora da caixinha, pensar fora da massificação da informação, né? Não ser um alienado, né? Não estar alienado dentro do pensamento de massa, né? Então, essas duas ideias, elas vêm, são duas ideias muito boas, né? São duas coisas que se casam muito bem. Só que, né, onde que acontece o problema? Quando eu cito, já expliquei isso para vocês, que os signos fixos, eles eles tendem a manter, né, o seu modo de agir, ou o seu modo de pensar, ou o seu modo de sentir,
Então, o aquário vai tender a manter a sua forma de pensar, o escorpiano vai tender a manter a sua forma de sentir, né? Então, isso, isso é bom, porque perseverança, persistência é necessário. Se você realmente acredita em algo, você precisa ser persistente, porque senão qualquer um pode, né, com qualquer argumento, pode mudar seu pensamento. Só que ela é boa até o momento em que você percebe que o que você está pensando ou está errado, né? Então a gente tem que ter esse discernimento de saber até qual momento aquilo que a gente pensa é válido, né? Ou não, né? Ou até que momento o que a gente sente é válido ou não. Então esse é o ponto principal que eu queria trazer hoje. Então a gente está dentro de um ciclo de lunação escorpiana, a gente tende a prestar mais atenção, né, na reciclagem, né, nas coisas que a gente tem que reciclar, tem que mudar, tende a ficar mais propenso, né, a fazer esse processo de transmutação, né, como se fosse a borboleta que entra num casulo, né, é uma larva, entra num casulo, depois renasce como borboleta. A gente tende a fazer esse processo, a aceitar isso de uma forma mais coerente, mas também, né, se a gente pensar na resistência, né, que esses signos têm, né, de manter a sua forma de ser, né, a gente também pode ficar mais reativo emocionalmente e mais teimoso mentalmente, né? Então, é importante que a gente perceba isso, porque isso tem a ver com aquelas tensões, né, que eu citei, que podem aumentar bastante, né? Uma coisa também que eu percebi essa semana, né, as pessoas, politicamente, né, a gente está aí na expectativa da aprovação de uma PEC, que é uma PEC que promove um calote, né, em dívidas, né, e que permite que o governo use um dinheiro para fazer promoção do próprio governo, né, porque dá dinheiro para a população, mas sem ter o dinheiro para poder dar, né? Então, isso tanto deixa de atrair investidores, né, como também faz com que a nossa credibilidade no mundo diminua bastante, né? Então, é difícil, né? E eu começo a ver parece que alguns setores da sociedade reagindo, né, a esse tipo de situação. Então, parece que a Rosa Weber já deu 24 horas para o governo, para a Câmara, né, que o projeto está na Câmara, se explicar, né? Então, eu disse para vocês que as tensões ali entre os vários planetas ali, né, em Escorpião, opostos a Urano em Touro, né, em quadratura com Saturno em Aquário, elas aumentariam as tensões. Então eu acho que essa semana a gente pode ter um aumento dessas tensões, principalmente entre os poderes, né? A gente já tem um caldeirão bem quente aí, né, entre o judiciário, o legislativo e o executivo, mas eu acho que essa semana isso volta um pouco mais forte. E eu não vejo movimentações sociais, né, mas, por um outro lado, se o governo deixa de ajudar, né, a população, também eu vejo uma grande massa, né, de pessoas que, por causa da inflação e por causa da situação de emprego também, rebaixaram muito as suas qualidades de vida, né? Então, não vejo nada organizado sobre movimentos sociais, mas vejo realmente pessoas passando necessidade. Então,
Eu acho que alguma coisa nesse sentido, né, algo pode acontecer, né, e pode não ser algo organizado, né, pode ser como vem acontecido. Alguém passa por uma situação, né, desconcertante, né. Outro dia eu fui no mercado, eu vi um senhor de idade sendo, né, roubando. Ele pegou uma caixa, ele colocou algumas coisas dentro e passou, né, fora do caixa, né. Passou meio rápido para tentar passar desapercebido. E aí os seguranças, né, chegaram próximos dele ali, pediram para ele devolver o que ele tinha pegado, né, e ele começou a chorar na hora, né, então eu acho que ele emocionalmente estava passando por estava passando necessidade por não ter as coisas, né, e passando vergonha ali, né, de ter que roubar ali talvez para se alimentar. Então, eu acho que essa é uma situação que pode, né, a gente pode ver algum tipo de situação dessa que fique mais aparente aí na mídia, né, e também pode ver muita gente aí tendo essas explosões, né, emocionais, porque a sua forma de pensar é questionada, né, ou sua forma de sentir, né, então existem esses dois lados da rebeldia, né, que eles podem surgir essa semana. A rebeldia positiva de pensar, né, por si mesmo, de ter uma linha de pensamento, né, que seja conduzida pela verdade, pelo jeito certo de fazer as coisas, pela coletividade, né, pensar no coletivo, não si mesmo, não só em si mesmo, mas existe também, né, uma tensão no ar que pode fazer com que a gente tenha uma rebeldia um pouco mais explosiva, né, uma rebeldia um pouco mais escorpiana do que aquariana, né? Que a gente tenha explosões, né, emocionais e que a gente demonstre algum tipo de rebeldia desmedida, né? Então, como eu disse, não vejo movimentos sociais que possam gerar grandes tumultos ou grandes manifestações, mas dentro do individual, né, dentro dessas situações onde as pessoas são colocadas à prova, né, eu acho que, infelizmente, pode surgir algum problema essa semana aí. A semana tem alguns pontos positivos, eu vou mostrar para vocês, né, mas Marte e Mercúrio vão se aproximando, né, da oposição direta para... Primeiro eles vão se aproximar da quadratura exata para Saturno, né, que é um estopim para esse tipo de situação, né, para esse tipo de sobrecarga emocional, e mais para frente vão fazer ali a oposição exata com Urano, né, então também é um outro tipo de tensão emocional que pode nos colocar aí em desequilíbrio, né. Então vou mostrar para vocês os mapas aqui, né, dos dias. Então esse aqui é o mapa do dia 11, 11 de novembro, o dia da lua crescente. E aí eu tenho o Sol que passando por Escorpião. No dia 11, ele já está no grau 19, né? Então ele já se distanciou da quadratura exata para Saturno, né? Sol quadratura Saturno é sempre um problema de autoridade, né? Um problema de ou sofrer a ação da autoridade sobre si mesmo, né, de alguém sobre si, ou ser autoritário com alguém, né? Então, essa quadratura aqui levaria, né, muito
muito sobre essa tensão emocional, falaria muito sobre essa tensão emocional. Ela está acontecendo nesse momento, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas no dia 11, a lua crescente, né, o Sol já está no grau 19, então já se distanciou aqui da quadratura com Saturno. Mas está fazendo uma quadratura, né, com Júpiter, né? E aqui, Sol quadratura com Júpiter é um pouco de exagero, né? Um pouco de... Também tem uma questão relacionada à autoridade, mas como Júpiter é o grande benéfico, então também a gente perde um pouco, né, nos limites, né? Então a gente exagera um pouco nas ações, no otimismo, às vezes fica um pouco desregrado em relação assim, aquilo que a gente organizou, então pode comer demais, beber demais, né, ser um pouco autoindulgente, né? E a Lua, né, nesse dia aqui, a Lua no grau 19, está em conjunção com esse Júpiter aqui. Então, vai fazer... A Lua em Aquário é uma Lua um pouco mais fria, né? Um pouco mais mental, né? Então, ela não tem uma grande... não tem uma grande emotividade aqui, uma grande sensibilidade, né? Mas ela é mais mental. Aqui, em conjunção com Júpiter, ela fala um pouco sobre nossa capacidade de comunicação, né? E de transmissão, transmitir aquilo que a gente fala, o que a gente pensa, né? Então, também, né, reforça a nossa visão do coletivo, né? Que local que que nós estamos no coletivo, pensar coletivamente, né? Então, ela aqui em conjunção com Júpiter vai aumentar todas essas nossas capacidades, a capacidade de relação pública, né? A capacidade também de transmitir ideias. Pensando na questão daquilo que eu falei sobre a rebeldia, né? Ela também pode ajudar a gente a transmitir essa rebeldia, né? Demonstrar esse pensamento pessoal, transmitir essa espécie de rebeldia de uma forma agradável, porque está em conjunção aqui com Júpiter. O Sol aqui em Escorpião, né, isso pode ter algum nível de exagero, né, algum nível de... ou ser otimista demais. Mas eu veria mais problema se a quadratura fosse com Saturno, né? Mas aqui eu acho que é um pouco mais leve um trilho, né? Isso falando aqui do Sol. Então, essa tensão aqui era um pouco mais leve. Porém, né, aqui, ó, vocês podem ver o Marte está no grau 8 aqui de Escorpião, o Mercúrio também no grau 8. Eles vão se aproximando da oposição direta aqui com Urano, né? E estão praticamente no dia anterior aqui, eles fazem quadratura direta aqui para Saturno em Aquário. Então, aqui está esse Saturno aqui, né? Talvez alguma imposição do meio ou alguma obrigação, né, relacionada ao coletivo, seja um estopim aqui para a gente ficar alterado emocionalmente, tá? Então, um pouco de cuidado aí nessa lua crescente, exatamente com isso que eu falei, né? Se por algum motivo precisarmos ser rebeldes, né, sobre algo, tentar, né, tentar levar isso, controlar isso com a cabeça, né? Contar até 10, fazer aquele princípio do sentir, pensar e agir, nunca inverter essa sequência, né? Então, se não podemos ter aí reações emocionais
desmedidas, um pouco descontroladas, aí, tá? Então, acho que esse é o mais importante aí dessa semana, né? São os dias aí, terça, quarta e quinta, onde esse Mercúrio e esse Marte fazem quadratura exata aqui para Saturno, né? Então, são questões, né, de autoritarismo, né? Ou somos autoritaristas ou recebemos uma certa imposição autoritária sobre nós, né? Então, como vamos reagir a isso, né, vai depender aí do nosso controle emocional. Então, hoje é domingo, estou gravando esse vídeo no domingo, vou soltar provavelmente amanhã, né? Segunda-feira. Então, é um dia onde essas tensões, né, entre Escorpião, Aquário e Touro estão vigentes, né? O Sol ainda participa dessas tensões aqui, mas é um dia interessante porque a Lua está passando aqui em Sagitário, né, um final de semana, então bom para atividades esportivas, bom para também atividades ao ar livre também, tudo que faça, né, que ajude a gente a entrar em movimento, né? Depois a Lua vai fazer aqui no dia seguinte uma conjunção com Vênus em Capricórnio, né? E eu disse para vocês semana passada que a Vênus está fazendo um aspecto bastante produtivo aqui, né, com o Marte e o Mercúrio que acabaram de entrar em Escorpião. Então isso aqui é uma conexão importante entre o masculino e o feminino aqui, né? Então, embora o masculino esteja num signo emocional, né? E o feminino aqui num signo um pouco mais, um signo de terra, um signo um pouco mais pé no chão. Então, eu falei para vocês que quando a gente fala de Escorpião com Capricórnio, a gente fala também de eficiência, né? São dois signos e de força e sagacidade, então são dois signos bastante fortes, né? Emocionalmente, de formas diferentes, né? O Escorpião é forte no sentido de ter autocontrole, né? De saber as suas forças emocionais, né? Lembra aquela exemplo que eu dei do lobo bom e lobo ruim, né? Então, quando a gente conhece essas forças emocionais, a gente pode usá-las, né? E Capricórnio é também um tipo de perseverança, né? De força de vontade, né? Então, quando se junta esses dois tipos de força de vontade, a gente tem muita sagacidade, muita tenacidade à disposição, né? Vênus aqui em Capricórnio fala né, de uma busca por segurança, né, financeira, então faz com que a gente gaste tempo no planejamento, no trabalho, na execução, e que a gente tenha planos a longo prazo, né? Inclusive planos de relacionamento a longo prazo, né? Então, essa Vênus aqui, ela vai, inclusive eu tive uma pesquisa, essa Vênus ela vai ficar retrógrada aqui em Capricórnio nos próximos meses aí, então esse assuntos, né, relacionados aos relacionamentos, né, e a durabilidade dos relacionamentos, eles vão ficar um pouco mais importantes aí nos próximos meses, tá? Existe aqui uma busca por uma relação duradoura, né? E aí quando o Vênus ficar retrógrada, aí vamos ter que refletir sobre isso, né? Então, só uma dica aí que eu estou dando para vocês. E aqui o Marte em Escorpião é o guerreiro, né? O guerreiro estrategista, né? Então, Marte rege Escorpião, né? Como eu expliquei semana passada.
E Mercúrio em Escorpião é a mente investigativa, né? Aquele que quer achar aquilo que está oculto, que está que pode, né? Eu falei para vocês que Mercúrio em Escorpião é o próprio detetive, né? Então, o detetive ou pesquisador, né? Ou alguém que busca alguma coisa que está oculta. E também posso dizer que o, o teosófico, o, o teólogo, né? Alguém que busca algo, né? Todo aquele que busca um, entra num processo de autoconhecimento, né? Então, Mercúrio Escorpião, também falei semana passada, né? Escorpião sempre importante no mapa de algum psicólogo, astrólogo, terapeuta, né? Ou alguém que precise conhecer o ser humano de uma forma mais profunda, né? Então, temos um grande potencial escorpiano aqui, né? De busca por uma transformação, e a Vênus e a Lua aqui fazendo um contraponto aqui, com foco na vida real. Olha, eu preciso trabalhar, né? Meu plano é trabalhar portanto, né? No final disso eu vou ter isso guardado, né? Então é fazer planos a longo prazo. Aí estamos na terça-feira, dia 9, a Lua continua em Capricórnio, mas vai se aproximando aqui de Plutão, né? No dia 10, quarta-feira, a Lua entra em Aquário e vai passar aqui em cima do nosso amigo Saturno aqui. Então, quarta-feira, né, a Lua passando sobre Saturno, fazendo quadraturas, né, aqui importantes, né? Então, emocionalmente, ficaremos um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais. Existe uma tendência para uma certa frieza, né, uma certa desconexão emocional. Tendemos a ver a vida um pouco menos positiva, um pouco mais cruel, né? Acho que eu até posso usar essa palavra. Podemos ver a vida um pouco desgastante, né? As coisas ruins, né? Um olhar um pouco negativo, pessimista sobre a vida. Então, cuidado com esse tipo de sentimento aí, né? Mas porque a Lua vai passar aqui no Saturno, que está sendo aqui recebendo um pouco de opressão aqui de outros fatores importantes, né? Então, a Lua com Saturno sempre traz um olhar de realismo e de um certo pessimismo. Agora, quando isso envolve uma quadratura com Urano, né, e uma quadratura com Mercúrio e Marte aqui, então podemos ver a vida um pouco, né, um pouco por esse olhar um pouco negativo, né? Então, cuidado com isso. E aí a Lua crescente que eu já na quinta, né? A Lua crescente que foi o dia 11, a quinta-feira, que eu já falei para vocês. A Lua encosta aqui em Júpiter, então acho que esse pessimismo, né, ele passa um pouco, mas aí tomar cuidado com o excesso de otimismo, né? Então, eu acho que entre a quarta e a quinta aí é um pouco de pessimismo e otimismo, né? Então, dias aí que a gente vai ver o copo meio vazio, depois o copo meio cheio, né? Então, importante a gente ter a visão realista de quanto água tem no copo, né? Então, cuidado com o pessimismo e cuidado com o excesso de otimismo. De qualquer forma, a Lua crescente em Aquário vai nos ajudar, né, a
fortalecer, né, e a fortificar o nosso grau de liberdade, né, principalmente liberdade mental, né, essa questão que eu falei para vocês de pensar por si mesmo, né. Então, espero que a gente consiga, né, pensar, né, ter o nosso próprio pensamento, nossas próprias ideias e saber divulgar isso, porque acho que também tem a ver com isso, né. O Acrescente em Aquário também vai ajudar a gente a propagar as nossas ideias. Lembrando que o símbolo de Aquário, né, se alguém tiver curiosidade, né, o símbolo de Aquário é uma tem ali, né, o símbolo simplificado que é as ondas, né, mas se você for pegar o símbolo é um homem ou uma mulher derrubando um vaso de água, né? Então é distribuição. Aquário tem a ver com distribuição, né? E aí no dia 12 a Lua entra em Peixes, que vai ajudar, porque o Sol vai trazer um clima emocionalmente mais tranquilo, né? Um olhar um pouco mais compreensivo sobre a vida, até porque o Sol, né, Mercúrio e Marte estão em Escorpião, então essa Lua vai transitando aqui para Peixes, vai fazer vários trígonos aqui com o Sol, né? Vai fazer trígono com Mercúrio e Marte, depois com o Sol, né? Então emocionalmente vai ser um clima mais tranquilo, né? Mas a possibilidade de tensão ainda existe, né? Como eu disse, Mercúrio e Marte está se aproximando da oposição direta aqui com Urano, né? E já essa semana quadratura exata aqui para Saturno, né? Então, mas eu vejo aqui que a Lua entrando em Peixes, fazendo trígonos com ambos aqui, Mercúrio e com Marte, depois com o Sol, vai trazer um olhar um pouco mais compreensivo, né? Principalmente sobre essa questão de empatia com o próximo, né? Então, Escorpião e Peixes são signos que trazem essa questão da compreensão, né? Escorpião, né, de uma forma um pouco mais fazendo essa dualidade entre, né, o bom emocional e o mal emocional, que é a questão lá do lobo bom e do lobo ruim, e Peixes no sentido da compreensão, né, de se colocar no lugar do outro, da empatia. Então, é um bom momento aí para se entender emocionalmente, né? E aí, ó, no dia 13, a Lua, como eu disse, a Lua faz o trígono aqui para Marte e Mercúrio, depois para o Sol, né? E quando ela vai encostar aqui em Netuno, vai fazer um trígono exato aqui para o Sol, né? Então, são essas questões que eu digo para vocês, né? Para questões de autoconhecimento, né? Para pessoas que têm essa capacidade de compreensão, né? Elas vão perceber isso mais fácil, né? Mas o clima vai ter uma saída, né? Um pouco mais fácil a essas tensões aqui nos signos fixos. E aí, o dia 15, segunda-feira, a Lua entra em Áries, né? Já vai ter uma outra vibe, uma vibe da ação, de ir à luta, né? Do que a gente quer. E logo entrando em Áries aqui, faz uma quadratura para Vênus, que pode aumentar nosso grau de iniciativa, né? Lembrando que Capricórnio, Áries, Câncer e Libra são signos cardinais, então são os signos da iniciativa, né? Aqueles que começam os processos, os empreendedores, né? Então, pode aumentar nossa iniciativa, mas pode também nos tornar um pouco aumentar essa frieza, né? Da Vênus em Capricórnio, esse olhar mais realista para a vida, e
também aumentar a nossa propensão, né, a termos ansiedade, né, a ficarmos ansiosos sobre as coisas, né? Então, só tomar cuidado com isso. Então é isso, pessoal. Queria desejar uma boa semana para vocês. Eu acho que essa semana ela é uma semana realmente que traz pontos bastante positivos, né? Uma lua crescente em Aquário pode ajudar a gente muito em perceber, né, o nosso próprio pensamento, perceber a nossa própria, entre aspas, rebeldia, né? De sermos diferentes do meio da massificação, né? Da massa, né? Pode ajudar a gente nesse sentido, pode ajudar a gente a transmitir essas nossas próprias ideias. E tenho as questões, né, da rebeldia, né, mais aquela rebeldia sem causa, que pode trazer complicações, né, principalmente se a gente for levado tiver uma explosão aí uma explosão emocional, mas eu acho que se a gente souber coordenar essas duas capacidades nossas, né? Essa profundidade emocional de Escorpião com o livre pensamento de Aquário, a gente pode ser o bom rebelde, né? O rebelde que evolui, né? Que vai para frente, que progride menos, mesmo em situações adversas, né? Então é isso. Eu só queria deixar os recados. Se você quer fazer uma pastoral comigo, me manda uma mensagem. Se você se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou do vídeo, dá um dislike, me diz por que você não gostou. Essa semana, amigos meus vieram me perguntar sobre numerologia. Eu até fiz algumas explicações, né, dei algumas orientações. Eu só queria dizer aqui que eu também sei numerologia, sei tarô e outros conhecimentos ocultos, mas eu foco na astrologia porque eu acho que é onde eu posso passar mais informações, né, e não ficar parecendo que é achismo, né? Eu posso realmente transmitir conhecimento e dar para vocês a fonte para que vocês possam mesmo evoluir, né, e conseguir pesquisar sobre os assuntos que eu falo, né? Então, eu acho que é isso. Só queria desejar uma boa semana. Tchau.